Estão se protegendo. Então, Bom dia, pessoal. João. Oi, João, bom dia. Bom dia a todo mundo. João, podemos começar? 10h05. Bem-vindos todos. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar, então, sobre a temática do Regulamento Sanitário Internacional, no contexto das emergências de saúde pública, especificamente na emergência de Covid-19. Mas antes da gente, junto com isso, a gente tem que tentar contextualizar também aonde o Regulamento Sanitário Internacional, o RSI, e as emergências de saúde pública estão dentro do campo da saúde global. Eu trouxe uma apresentação para fazer para vocês, para a gente poder ter alguns conceitos que vão ajudar na compreensão da aula. O Gerson e o Dorival também vão apresentar os textos de hoje. Bom, eles começam contextualizando um pouco, né, o que nos interessa, né? Primeiro que eles vêm falando dessa perspectiva da discussão de saúde global de uma perspectiva crítica, estão interessados, então, em discutir essa tensão entre o regramento sanitário e os direitos fundamentais, a legislação sanitária como um todo, protegendo a saúde pública e as liberdades individuais, e o papel do direito e da lei como facilitadores ou determinantes de saúde, né? E, nesse sentido, se filiam a uma tradição crítica que também está comprometida com o interesse das pessoas, né? Bom, segue, então, também dando uma contextualizada, para começar, sobre justamente esse contexto da pandemia. A partir de uma leitura inicial do que é o próprio papel da Organização Mundial de Saúde e desse dispositivo, que é o Regulamento Sanitário Internacional, na sua versão atualmente vigente, em que ele prevê essa possibilidade de se declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional, com possibilidades e limitações, mas que isso serviria para não só proteger as populações e fomentar a cooperação internacional em torno de respostas a eventos extraordinários. Apontam um pouco o mecanismo com que isso é feito, a dinâmica organizacional, né, que leva a receber informações, né, a partir dos estados signatários do Regulamento Sanitário Internacional, para poder informar uma tomada de decisão, mas que isso não é sine qua non, que a organização, então, toma essa iniciativa de declarar e instituir um comitê de avaliação da emergência, monitorar a situação e disseminar orientações sobre condutas a serem seguidas pelos países, então, signatários. Então, nessa perspectiva, um pouco da discussão do que seria uma emergência, eles chamam a atenção para o fato de que a gente tem um histórico, desde a implementação do regulamento, de 5 ou 6, se não me engano, declarações de emergências de saúde pública de relevância internacional, inclusive com 2 em curso, né, atualmente vigentes, além da emergência atinente ao coronavírus, e, todavia, a grande maioria delas teve uma repercussão um pouco mais tímida, né, no cenário, na opinião pública internacional, no debate público internacional. Eles seguem, então, fazendo uma análise, bom, enfim, também apresenta algumas críticas e em alguns aspectos de que a organização já caminhou com relação, por exemplo, à transparência, de como ela compõe seus comitês de emergência, como ela toma seu processo de tomada de decisão. Isso no começo era bastante obscuro, agora é um pouco mais transparente, mas ainda continua um pouco opaco, e o acúmulo de literatura crítica também contribuindo para a evolução desse processo. Chama atenção também para a limitação que a organização tem para mecanismos de sanção, né? Ela não tem esse caráter vinculante das suas decisões, mas como um órgão regulatório, e pela repercussão que gera, né? E a pandemia do coronavírus deixou isso claro, a declaração de emergência de saúde pública de interesse internacional é uma coisa que certamente tem uma relevância muito importante. E o seu caráter regulatório, especialmente para os países com corpos técnicos menos robustos, a sua capacidade de oferecer
expertise acaba sendo muito relevante, e especialmente nessa dimensão que interessa ao debate, que é dos direitos individuais, da relação entre direitos individuais e bem público, preservação dos direitos individuais e da repercussão com medidas excessivamente restritivas, podem ter sobre populações mais vulnerabilizadas. Isso acaba sendo muito relevante, que é onde o debate vai ser encaminhado mais adiante. Bom, então apresenta o processo de construção da lei de quarentena, né? A Lei 13.979 de fevereiro, que foi aprovada de uma maneira bastante célere, foi apresentada pelo governo, pelo Executivo Federal, foi rapidamente aprovada, né, nas casas legislativas, comentando, bom, em primeiro lugar, que qualquer espécie de discussão sanitária em que se coloque a necessidade de intervenções que podem ser intrusivas ou invasivas na vida dos indivíduos, precisa, sob o regime democrático, não só ser amplamente regulada, precisa ter claramente, né, os dispositivos, os limites dos dispositivos que vão permitir a ação do Estado invadindo essas liberdades, e também ser, de preferência, ter dispositivos que deixem claro a sua vigência, né, o quanto elas vão atuar e até que ponto elas vão atuar. Nesse sentido, sob o regime democrático, também seria fundamental que esse processo de elaboração de dispositivos de restrição ou de controle sanitário ancorados na legislação também fossem produto, então, de um debate público muito, muito importante, muito ostensivo, né, que permitisse, com isso, incorporar visões diferentes, perspectivas diferentes, uma perspectiva sanitária democrática, né, que faz um eco muito relevante, claro, com o próprio processo de construção do SUS. E isso, nessa dinâmica institucional muito apressada, acaba sendo comprometido. Também ressalta a importância, especialmente no campo da saúde, que a legislação venha como fruto também de um debate ancorado em evidência científica. Aí faz uma reconstrução histórica, né? Eles apresentam para a gente também uma reconstrução histórica de como esse episódio da lei da quarentena trouxe inovações no ordenamento jurídico brasileiro. É uma coisa que já vinha, era uma pendência que o sistema jurídico já tinha de bastante tempo, porque a última legislação sanitária ainda vigente, no que diz respeito, por exemplo, ao sistema de vigilância epidemiológica, é bastante antiga, é da década de 70, sob a égide, então, de um regulamento sanitário internacional anterior, que estava preocupado com outro tipo tinha uma outra perspectiva, era centrada em doenças e controle de doenças infecciosas mais específicas, mas que ainda, bom, enfim, ainda permanece vigente e tinha, na sua própria concepção, também alguns lapsos, não oferecer muitas salvaguardas, né, do ponto de vista da proteção aos direitos individuais, e também oferecia pouco, não deixava claro no seu próprio texto, inclusive, a dimensão ou o quão ostensivo seria o poder de sanção do Estado diante de violações individuais a esses mecanismos de controle, né, sobre as populações e os coletivos, né? Como que seria e como não poderia ser o poder de polícia que essa legislação, então, prevê. Nesse sentido, então, a legislação nova incorpora algumas coisas importantes, como, por exemplo, numa determinada direção, o sistema de gestão de informação de saúde, né, os núcleos o Centro de Informações Estratégicas, que acaba sendo o ponto focal do país para o Regulamento Sanitário Internacional. Fez algumas transposições, como, por exemplo, a questão da possibilidade de declarar emergência sanitária, emergência de saúde pública de interesse nacional, que é uma transposição desse dispositivo internacional para a realidade brasileira. E aí, entrando, então, faz uma ampla revisão desses dispositivos que caminharam, assim, um estudo de caso, inclusive, por exemplo, da situação do Zika, como isso trouxe uma série de regramentos, tanto legais quanto infralegais, que foram, nesse sentido, inovadores, para chegar, então, na lei da quarentena e apresentar os seus dispositivos próprios e colocar aí, então, algumas críticas relevantes. Bom, tanto a questão do isolamento, né, a questão do afastamento de uma pessoa para prevenir contágio, como a questão da quarentena, a necessidade de tirar uma pessoa do convívio e restringir suas atividades, como também a determinação de exames e avaliações médicas, exames laboratoriais compulsórios, a prerrogativa de
realizar investigações epidemiológicas, exumação de corpos, a requisição de bens públicos e privados para o interesse coletivo, público, estatal, e o licenciamento compulsório, né, para importação de insumos e medicamentos e materiais médicos. Em que pese, então, a complexidade dos ganhos e perdas, né, de cada um desses dispositivos, e em que pese também a limitação histórica e científica do dispositivo quarentena para conter contágio, a importância da possibilidade de ter isso clarificado na legislação, certamente ganhou uma revisão, ganhou um ajornamento, né? O debate sobre esses temas ganhou uma certa atualização a partir da apresentação dessa nova peça de legislação, que também se traduziu, então, em decretos e em normatizações infralegais. Mais uma vez, ficaram alguns lapsos, né? Essa questão dos mecanismos de sanção, por exemplo, e a relação entre o papel de polícia e as ações repressivas que o Estado pode instituir, pode colocar para fazer valer, né, os dispositivos da lei, a adesão aos dispositivos da lei. Ele formula, então, esse conceito de infração de saúde, sem exatamente colocar com clareza como ele seria compreendido, a sua interpretação e a sua aplicação. Amarra, então, isso um pouco à luz de alguns impasses com algumas salvaguardas que o regulamento sanitário já trazia. A questão, por exemplo, de não impor restrições desnecessárias à viagem, por exemplo, a questão da importância de preservar grupos populacionais vulneráveis com medidas que fossem protetivas e compensatórias para as restrições que as medidas sanitárias imporiam aos seus cotidianos, né, às suas experiências, ao seu modo de vida, né, a sua necessidade de fazer valer a sua subsistência. Enfim, e como isso foi relativamente pouco adotado como isso foi relativamente pouco respeitado, inclusive na nossa concepção aqui brasileira de lei de quarentena e nos seus dispositivos. Bom, a remata colocando um pouco as salvaguardas que estão, sim, presentes. Então, por exemplo, a prerrogativa de que as pessoas sejam informadas do seu estado de saúde, a necessidade de ter um embasamento científico para a formulação das recomendações, as limitações de validade das próprias restrições que estão postas na lei, então, atrelando isso à duração da Declaração Internacional de Espinho, que é uma limitação fundamental, o respeito à dignidade humana, né, de uma maneira mais abstrata, e o respeito à confidencialidade, e ao direito à preservação dos dados, que é algo que já vinha da experiência do Brasil com um possível caso de ebola lá atrás, uma violação desse direito à privacidade. Bom, coloca as limitações disso, apresenta algumas críticas e espaço para melhoria, sempre nessa ética de que a gente, então, é preciso avançar nessa dimensão de construção democrática para aprimorar o dispositivo legal, entendendo que ele pode, sim, ser um viabilizador de uma série de melhoras para a saúde das populações, mas isso sob a égide de uma lógica em que incorpore seus interesses e as suas multiplicidades, né? Eu acho que é mais ou menos esse o panorama do texto. O texto é bastante longo, bastante didático. Quem tiver a oportunidade de analisar ele em detalhe, eu acho que vai se beneficiar bastante dessa discussão. Desculpa por me alongar. Alguns comentários sobre isso eu vou fazer também durante a minha apresentação. Acho que o Brasil, ainda que tenha tido se envolvido, tenha tido casos, né, durante outras pandemias, por exemplo, na de H1N1, que é uma doença respiratória, o Brasil não tinha tido a necessidade de fazer uma lei de quarentena própria, que
tivesse, né, princípios e, enfim, informações e recomendações para além do Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento Sanitário Internacional tinha dado conta do monitoramento e controle de doenças até o surgimento da Covid-19, né? Então, muitos pesquisadores têm falado que, com a atual pandemia, o RSI provavelmente deverá ser atualizado, incluindo novas estratégias de comando, controle, monitoramento, alerta e etc., que não foram suficientes para controlar a Covid-19. Então, eu vou fazer agora a minha apresentação sobre o tema, e depois eu passo para o Dorival, porque o do Dorival é mais técnico, focando mais no novo RSI, no atual Regulamento Sanitário Internacional mais atualizado, que é a versão de 2005. Então, como ele vai focar mais nisso, eu vou tentar contextualizar historicamente também o Regulamento Sanitário Internacional e as emergências de saúde pública nacionais e internacionais. Eu vou compartilhar aqui a tela, então trazer toda a resposta da OMS, que é imensa. Muitas ações foram feitas em relação à Covid-19, mas sim focando o que foi feito no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional. Mas eu acho que antes disso a gente tem que contextualizar ele historicamente, como eu disse, e também trouxe um pouco do histórico em relação à saúde internacional e a mudança para o conceito de saúde global, porque na semana passada alguns alunos me procuraram pedindo textos, né, para poder se aprofundar mais no assunto sobre a saúde global e qual a diferença dela com a saúde internacional. Então, vou tentar contextualizar isso historicamente. A saúde internacional, que era usado, né, como um conceito para saúde a nível mundial, ela surgiu no início do século XX. Ela foi uma evolução do conceito de medicina tropical. O conceito de medicina tropical foi muito empregado durante o século XIX, em que o hemisfério norte se preocupava com as doenças dos trópicos, com as doenças que existiam então no hemisfério sul, por exemplo, malária, febre amarela, entre outros. E aí, com o início, né, do século XX e a criação das organizações internacionais em saúde, se começou a falar em saúde internacional, então não só pensando ainda com foco em doenças, mas não pensando só nas doenças do hemisfério sul, começando a entender o mundo como a saúde do mundo como um todo, né? Não separado por fronteiras. A gente teve, então, a criação das organizações internacionais em saúde. A primeira foi a Organização Pan-Americana da Saúde, junto com a Fundação Rockefeller, na mesma década, a OPAS, né? Então, muitas pessoas acham que a primeira Organização Internacional de Saúde foi a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mas a OPAS, que hoje é escritório regional da OMS, foi criada muito tempo antes, acredito que em 1904, mais ou menos por aí. E com a criação dessas organizações internacionais em saúde, se começou então a utilizar esse termo de saúde internacional como evolução do conceito de medicina tropical, e ganhou mais importância após a Segunda Guerra Mundial. Com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os milhões de mortos, as pesquisas em humanos, da forma que foram feitas, e os países, né, que foram mais atingidos pela guerra precisaram de apoio. Então, após a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada a OMS, e com a criação da OMS, em 1948, a OMS passa a ter um papel fundamental, principalmente de envio de recursos do norte global para o sul global, e se iniciou as campanhas de erradicação de doenças. Então, essas campanhas de erradicação de doenças, a gente pode citar a campanha de erradicação da polio, da malária, e a que teve sucesso total, que foi a campanha de erradicação da varíola, que foi a primeira doença erradicada na história da humanidade. A gente ainda hoje tem poliomielite em 2 países, né? Mas está reduzindo a cada ano, com menos casos. Essas campanhas de erradicação, então, como eu disse, tinham foco ainda em doenças e entendiam os territórios de cada país como
autônomos, né? No sentido em que cada país cuidava da sua própria saúde pública e alguns que eram mais ricos ajudavam os países mais pobres. Mas isso começou a mudar e aí começa a aparecer o conceito de saúde global, atualizando o conceito de saúde internacional na segunda metade do século XX, com as conferências de Alma-Ata, de saúde para todos, e os movimentos globais de atenção primária em saúde. Então, começou a se entender, até pela definição que o OMS criou de saúde, que saúde não é apenas ausência de doença, ainda é hoje um conceito que é considerado um pouco utópico, mas é o bem-estar social do indivíduo, de forma geral. E aí se começa a entender saúde para além das fronteiras dos países. E aí se começa a utilizar o conceito de saúde internacional, de saúde global. O conceito de saúde global é importante a gente entender em relação ao Regulamento Sanitário Internacional, vou chegar lá. Ele ganhou muita força depois da emergência de AIDS, na década de 80 e 90, mas principalmente passou a ser utilizado em pesquisas, na literatura de forma geral, após os atentados terroristas de 11 de setembro, e a questão que se começou a pensar de biossegurança, bioterrorismo. Então, vocês devem lembrar que eram enviadas cartas com antrax para as autoridades, não só dos Estados Unidos, mas de outros países. Poucas pessoas sabem, mas foram enviadas cartas com pau branco para algumas autoridades aqui no Brasil. Foi uma das primeiras atuações, inclusive, do EPSUS, que é o Programa de Treinamento em Epidemiologia do Ministério. E depois se descobriu que era talco, mas mesmo assim foi uma ameaça, né? Então, foi quando se começou a pensar aqui em emergência de saúde pública, a gente chama de QBRN, que é químico, radiológico, biológico. Nuclear já se pensava por causa do acidente com o Césio 137 em Goiânia, na década de 80. Então, a saúde global vem com uma nova perspectiva, conceito com uma nova perspectiva para a saúde internacional, ampliando esse conceito de saúde internacional, e ela entende a saúde como uma tem a ver com a transcendência de fronteiras. O que eu quero dizer com isso? Então, tem um exemplo que eu posso dar. O mosquito, com um vírus, ele não vai parar na fronteira de um país, ele vai atravessar essa fronteira. Então, mesmo que você faça um controle vetorial no seu país e consiga reduzir esse número de casos de uma determinada doença, ainda assim o mosquito pode atravessar a fronteira se o outro país não tiver feito o controle e vai iniciar um novo surto no seu país. Um outro exemplo, por exemplo, ali na fronteira da Bolívia com o Brasil, no Mato Grosso do Sul, em que o Brasil não tinha mais casos de raiva nem humana nem raiva canina, ali na fronteira de Corumbá, com a Bolívia, mas a Bolívia estava tendo casos de raiva canina, e como é uma fronteira seca, os cachorros atravessavam a fronteira e iam morder os brasileiros, iam lá da Bolívia morder os brasileiros. Então, começa a se entender a saúde para além de fronteiras, e a cooperação internacional em saúde aparece nessa época, justamente pensando em que, quando você protege os países, ajuda a proteger e a cuidar, enfim, ajuda com a saúde pública dos países, outros países do mundo, você também está fazendo saúde pública do seu país. Aí vem também a questão dos efeitos da globalização no processo de saúde e doença. Hoje a gente consegue pegar, hoje não, que as fronteiras estão quase todas fechadas, né? Mas a gente conseguia pegar um avião e estar 27 horas depois do outro lado do mundo. Então, isso faz com que a disseminação de doenças seja muito mais rápida do que um século atrás. A Covid-19 é um bom exemplo disso, para isso. A forma como se disseminou para o mundo todo em poucas semanas. E aí a saúde global traz, então, essa responsabilidade coletiva para a saúde, e entende que tem, com isso, né, com o conceito de saúde global passando a ser utilizado mais em pesquisas, né, na literatura, começa também
um aumento de transferência de tecnologias, a gente pode dar o exemplo de vacinas, e também da produção científica. Quando eu falo de vacinas, países como o Brasil, que tinha, né, não sei se ainda pode ser considerado, mas tinha o melhor programa de imunização do mundo, ajudava a vacinar outros países. Então, o Brasil é responsável direto pela ajuda de vacinação nos países do Cone Sul, em que fazem fronteira com o Brasil, ajudou na vacinação de poliomielite, meio que fazendo um cordão epidemiológico de proteção em volta do país também. Além desse aumento das transferências de tecnologia, tem também a questão do aumento da produção científica. No Brasil, a saúde coletiva começou a falar em saúde global nos últimos 10 anos, então começaram a aparecer vários livros. Esses aqui são indicações de alguns livros em português, mas tem outras dezenas ou centenas de livros sobre saúde global, Global Health, em inglês e outros idiomas. E aqui, só para vocês verem o aumento da produção científica nessa área, quando eu fiz uma pesquisa no Medline usando o termo saúde internacional em inglês, né? E por título e resumo, encontrei 3.506 publicações. Aumentou na última década, porém, nos últimos 3 anos vem caindo a utilização desse termo. E quando a gente olha a saúde global, a saúde internacional foi 3.506, título e resumo. E saúde global, 22.159 publicações. E sem contar ainda 2020, né? 2020 vai ser maior ainda por causa da produção Covid-19 a nível global. Então, a saúde global tem esses interesses e áreas de atuação, muitos desses aqui já foram tratados aqui na disciplina de panoramas da saúde global, alguns eram mais falados no século XX, como bens públicos globais, também está sendo muito falado no século XXI, governança em saúde global, diplomacia da saúde global, cooperação internacional em saúde, e mais recentemente, já no século XXI, mudanças climáticas, saúde mental global, eu não tenho certeza se já era um termo utilizado no século XX, o Ortega depois pode confirmar. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, em substituição, atualização aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, ODM, a força de trabalho em saúde global, que foi o tema da aula anterior com o professor Mário, globalização e saúde global, que a gente já conversou hoje, as comparações entre sistemas de saúde, como um sistema de saúde pode, as boas práticas e experiências de um sistema de saúde de um país pode ajudar outro país. O SUS, por exemplo, é exemplo para muitos países que não têm sistemas universais, integrais, equânimes, mesmo do jeito que está. As avaliações de tecnologias de saúde, que eu já citei, o direito sanitário internacional, que tem como objeto de trabalho o Regulamento Sanitário Internacional, e os direitos humanos, que tem como objeto de trabalho a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH. Migrações forçadas e saúde de refugiados, que é um tema que o Centro Brasil de Saúde Global vem se dedicando bastante nos últimos anos. Nossas dissertações e teses são sobre esse tema. E a vigilância em saúde global e emergências em saúde pública, tem sido muito falado agora em 2020 por causa da emergência de Covid-19, mas que ganhou força também nos últimos anos por causa das emergências internacionais por ebola, zika e microcefalia. Então, agora que eu contextualizei a diferença entre saúde internacional e saúde global historicamente, eu vou falar do Regulamento Sanitário Internacional. Ele está dentro desse escopo da vigilância em saúde global e emergência em saúde pública, dentro dessa área de saúde global. Ele surgiu após a criação das Nações Unidas em 1945 e da OMS em 1948. A primeira Assembleia Mundial de Saúde aconteceu em 1951 e aprovou o Regulamento Sanitário Internacional. Ele é um regulamento vinculativo, ou seja, todos os 196 países que seguem a OMS, que estão dentro da OMS, são obrigados a seguir também o Regulamento Sanitário Internacional. Ele é diferente, por exemplo, do Pacto de Migração, que o Brasil saiu, assinou em 2018 entrando, e saiu no início de 2019 com um novo governo.
E o Regulamento Sanitário Internacional, você não pode sair dele, você tem que seguir ele. O único jeito de você parar de seguir ele seria saindo da OMS, que é um processo longo e burocrático que os Estados Unidos começou a fazer. O regulamento ele foi atualizado ao longo do tempo, ele é bem antigo, então ele foi um instrumento antigo, né, em comparação com outros, que são mais recentes. Ele sofreu revisões ao longo do tempo, então em 1969, 73, 81 e o mais recente, que a gente chama de novo RSI, o Dorival vai explicar um pouquinho mais sobre ele, mas ele é o RSI de 2005 é o que a gente chama de novo RSI. Ele já tem 15 anos, mas a gente vai ficar chamando ele de novo RSI até ter um novo RSI. Vocês podem ver pelas datas que foi atualizado, ele sempre foi atualizado por um motivo. Então, ele foi atualizado após a pandemia de AIDS, o de 2005 especificamente foi atualizado por dois motivos. Primeiro, por causa dos atentados de 11 de setembro, e se passou a incluir bioterrorismo no RSI, e também porque em 2002 e 2003 a gente teve a primeira epidemia de coronavírus com muitos óbitos, que foi o SARS-CoV, síndrome respiratória aguda grave, e que motivou a atualização do regulamento. Não se imaginava que em 2020 teria uma pandemia, né, quando se atualizou o regulamento pensando em coronavírus também. E as motivações para a criação do Regulamento Sanitário Internacional foi a redução do escopo de doenças, lembrem, foi criado na época que se utilizava o conceito de saúde internacional, então ele ia ter um foco específico em controle de doenças. Depois, nas atualizações, ele passa a falar de desastre, passa a falar de desassistência, mas até então eles falavam basicamente de doenças, como febre amarela, cólera, peste, entre outras, e também porque os países, antes do Regulamento Sanitário Internacional, a OMS dependia que os países tivessem a boa vontade de notificar a OMS quando quisesse. Então, se você está com uma emergência de saúde pública no seu país e você não tem a obrigação de notificar, você notifica quando quiser, você coloca em risco, tem um risco de propagação internacional, você coloca em risco os outros países que não vão estar sendo informados previamente e poderem preparar uma resposta adequada. Então, hoje, pelo Regulamento Sanitário Internacional, o país tem que notificar em até 24 horas se tiver uma emergência, uma potencial emergência de saúde pública nacional que possa vir ser internacional. Por isso que a Covid-19 foi notificada em 31 de dezembro de 2019 pelo Ponto Focal Nacional do Regulamento Sanitário Internacional da China, para a OMS. E em 24 horas, todos os pontos focais do mundo já estavam sabendo desses casos, né, de síndrome respiratória aguda grave, ainda de origem desconhecida na China. Então, começaram a preparar a resposta muito antes de saber que era coronavírus. E também pela falta de um mecanismo de coordenação internacional. Cada um dava a resposta de saúde pública da forma que queria, alguns com medidas extremamente restritivas, que não respeitavam, inclusive, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH. Então, o Regulamento Sanitário Internacional ele vem também para tentar padronizar as ações de saúde para uma resposta de emergência de saúde pública. Então, vou falar aqui rapidamente mais sobre o novo RSI, porque o Dorival vai explicar um pouquinho mais sobre ele. Foi aprovado na 58ª Assembleia Mundial de Saúde. Ele entrou em vigor em 2007, mas ele tinha um prazo de 5 anos para implementação por todos os países. Ele contempla todos os 196 Estados-membros, países da OMS. No Brasil, ele foi aprovado em 2009, a versão traduzida, né, pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Congresso Nacional. E a novidade dele é que ele traz esse conceito, que não tinha nos outros, de emergência de saúde pública de importância internacional. Então, essas são algumas das novidades do novo RSI. A gente tem um componente de notificação obrigatória em até 24 horas.
o conceito de declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, que é muito importante porque ele libera recursos e libera uma resposta mais rápida quando é declarada, mais precisa, e concentra esforços. As capacidades básicas, ou seja, o que cada país tem que ter no mínimo para poder responder a uma emergência de saúde pública, e as medidas de saúde que são permitidas. Então, por exemplo, a lei de quarentena do Brasil foi promulgada e aplicada. O Brasil teve que se justificar porque estava fazendo uma lei de quarentena, mesmo tendo o Regulamento Sanitário Internacional, teve que se justificar para a OMS até no prazo de 48 horas, seguindo o regulamento, porque é uma medida que não é incentivada pela OMS, de fechamento de fronteiras, que afeta comércio, afeta viagem de pessoas, etc. Como a gente sabe que afetou muita gente. Aqui, então, o conceito de emergência de saúde pública de importância internacional, vou chamar agora de SPI, é um evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países, por meio dessa propagação internacional de doenças, e que potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. Ele o Regulamento Sanitário Internacional tem diversos artigos. Um deles, um dos mais importantes, é o artigo 6 de notificação. Ele diz que cada país vai notificar a OMS em até 24 horas por meio do ponto focal nacional para o RSI. Esse ponto focal nacional do RSI é uma novidade desse novo RSI. O novo RSI pede para cada país ter um ponto focal, um centro que trabalhe monitore as emergências de saúde pública e fique em contato permanente com a OMS 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aqui no Brasil, o ponto focal nacional para o RSI é o CIEVS Nacional, vou falar um pouquinho mais dele depois. É o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, que fica no Ministério da Saúde. E aí, um dos anexos mais importantes do RSI é o anexo 2, que é o instrumento de decisão para se notificar ao OMS uma emergência de saúde pública. Vejam que tem critério para tudo dentro do RSI. Então, eu acho que isso é importante notificar para a OMS. Isso aqui tem risco. Você não toma essa decisão subjetiva. Existem critérios dentro do regulamento, que são esses que eu estou mostrando agora, que te fazem tomar a decisão se deve ou não notificar o OMS em um determinado caso ou surto de determinada doença ou mesmo desastre. Aqui à direita tem um instrumento de decisão, é um fluxograma com perguntas simples de sim ou não. Eu coloquei aqui à esquerda as 4 perguntas que são: se o impacto do evento para a saúde pública é grave, se o evento é incomum ou inesperado, se há risco, você fala evento e não doença, porque pode ser desastre, pode ser acidente nuclear, pode ser outras coisas. Se há risco significativo de propagação internacional e se há risco significativo de restrições ao comércio ou viagens internacionais. Normalmente, se notifica ao OMS, o ponto focal nacional notifica ao OMS, quando 2 dessas respostas são sim, das 4. 2, sim, você já pode notificar ao OMS. A Covid-19, por exemplo, quando os primeiros casos surgiram na China, o impacto do evento sobre a saúde pública era grave na China, não no mundo. Então, a primeira pergunta tinha a resposta não. O evento era incomum ou inesperado, porque não se sabia o que estava causando a síndrome respiratória aguda grave, qual era a etiologia, era de etiologia desconhecida. Não sabia se tinha risco de significativo de propagação internacional, porque até então os casos não tinham confirmação de transmissão de pessoa a pessoa, e também não havia risco de significativo de restrições ao comércio e viagens internacionais naquele momento. Então, vejo que apenas o item 2, do anexo 2, tinha a resposta sim. Mesmo assim, a China notificou a OMS e pouco menos de um mês depois, todas essas perguntas estavam com sim, eram sim para as 4 perguntas, e por isso que foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional. Desde 2005, é claro que a gente teve outras emergências internacionais ao longo da história, mas como esse conceito foi criado com a RSI de 2005, as declarações que já foram feitas desde então foi H1N1, poliomielite, ebola na África Ocidental,
a síndrome respiratória pelo vírus Zika, ebola novamente na República Democrática do Congo e Covid-19. Dessas todas ainda estão ativas no momento, como o ESPI, ebola na República Democrática do Congo e Covid-19. Aqui só um exemplo para vocês verem a importância do Regulamento Sanitário Internacional e o que acontece quando ele é desrespeitado. Então, a gente teve uma ESPI por ebola, de 2014 a 2016, na África Ocidental. Não foi cumprido nem o Regulamento Sanitário Internacional, nem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Como esses países que Guiné-Libéria e Sierra Leoa são muito pobres, eles não tinham, e tem um sistema de saúde bem defasado, eles não conseguiram conter os casos, muito menos tratar as pessoas. A ebola já tem uma letalidade altíssima. Isso resultou, apesar da ajuda internacional, resultou em quase 30 mil casos, foram 29 mil casos e 11 mil óbitos. Mais de 3 mil óbitos foram profissionais de saúde. Então, para vocês entenderem como a situação foi grave. E o jeito de tentar controlar essa epidemia, essa emergência de saúde pública, foi, por exemplo, na Libéria, cercando as favelas com arame farpado, nos locais onde tinham casos confirmados, e eles ficavam jogando saquinho de água e comida por cima do arame farpado, e os pacientes que fugiam dos centros de tratamento, ou por fome, ou, enfim, por estarem morrendo e não estavam recebendo tratamento adequado, fugiram, eram perseguidos pela polícia. Então, essa foi a forma de tentar controlar o ebola nos primeiros meses, o que também motivou a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional na época. Então, foi um desrespeito ao RSI e à DUDH. Então, trazendo agora para um exemplo mais nacional, quando eu falei da criação do ponto focal nacional para o Regulamento Sanitário Internacional a partir de 2005, o Brasil foi o terceiro das Américas. Ele criou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, CIEVS Nacional, na Secretaria de Vigilância e Saúde no Ministério da Saúde. Esse ponto focal nacional, o CIEVS, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se o ano for bissexto, ele funciona 366 dias. Então, por meio de plantões, enfim, funciona. E é capaz de fazer uma avaliação de risco e dar uma resposta a uma emergência de saúde pública em qualquer horário. Na época que eu estava lá, a gente brincava que todas as emergências de saúde pública aconteciam depois de meia-noite. O telefone sempre tocava quando era uma emergência grande, tipo, o caso foi de ebola. Era 11 horas da noite, meia-noite, então ficava todo mundo de plantão. O CIEVS foi o terceiro ponto focal nacional para o RSI das Américas, como eu disse, só atrás dos Estados Unidos e Canadá, que criaram os seus primeiro. Ele tem comunicação com todos os pontos focais nacionais do mundo e com a OMS. E o CIEVS faz o monitoramento, alerta, e o EPSUS, que é o Programa de Treinamento de Epidemiologia aplicado ao SUS, dá a resposta. Então, essa resposta é coordenada junto com os estados e municípios, e após a criação do CIEVS nacional, se criou os pontos focais estaduais para o Regulamento Sanitário Internacional, que são os CIEVS nas Secretarias Estaduais de Saúde, e os pontos focais municipais, que são os CIEVS nas Secretarias Municipais de Saúde, basicamente os das capitais, e um ou outro município estratégico. E aí, a partir da criação do CIEVS, se criou o conceito, então, de emergência de saúde pública de importância nacional, que é a SPIN, que até o momento já foram declarados 2 vezes após a criação. Primeiro, durante a síndrome congênita pelo vírus Zika, em 2015, e agora por Covid-19. Foram as 2 vezes que foram declaradas. É um evento que apresenta risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de um estado, né, mais de uma unidade federada, e esses eventos de saúde pública passam por avaliação de risco, seguindo aquele anexo 2 do RSI. Aqui a rede CIEVS, são 57 CIEVS no Brasil hoje,
que dão esse alerta e resposta de emergências de saúde pública, sendo um no Ministério, 27 secretarias estaduais de saúde, 26 nas capitais, lembrando que Brasília não tem prefeitura, então não tem um SEBS municipal, só o estadual do DF, do Distrito Federal. 2 em municípios estratégicos, e esse de município de fronteira é o SEBS de Foz do Iguaçu, ali no Paraná, que faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. E, mais recentemente, foi aprovada a criação de 12 novos SEBS em municípios de fronteira, então passaria a ter SEBS em Corumbá, em Pacaraima, em outros municípios de fronteira do Brasil, Tabatinga também. E quando a gente fala essa questão do SEBS tem que estar pronto para dar a resposta coordenada e o monitoramento seguindo o Regulamento Sanitário Internacional em qualquer momento do dia, noite ou madrugada, a gente está falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem para vocês entenderem como funciona. O SEBS hoje é um dos únicos lugares, o único lugar do Ministério da Saúde e talvez um dos últimos lugares do Brasil que tem fax. Por quê? Porque se tiver um acidente, aconteça alguma coisa em que os telefones celulares parem de funcionar, algum tipo de ataque, o que vai funcionar para enviar, se os computadores pararem de funcionar, o que vai funcionar é o fax. Então, é o último lugar, acho que um dos últimos lugares em Brasília que ainda tem fax funcionando, e fica em comunicação, se necessário, direto com fax na OMS. Então, a gente tem essa questão do comitê de monitoramento também. O SEBS faz uma vez por semana, apresenta todas as doenças que são emergências, que são potenciais emergências de saúde pública nacionais e internacionais, para o secretário de Vigilância e Saúde, e fica em comunicação constante com os estados e municípios. Então, aqui são dentro do escopo, né, do Regulamento Sanitário Internacional, o monitoramento de ESPIN, Emergência Nacional e Internacional ESPI. A gente tem, faz constante vigilância internacional, recebe e envia notificações, faz avaliação de risco, dá a resposta rápida. Quanto mais rápida a resposta, mais rápido vai ser, talvez, o controle da emergência, salvando muitas vidas. Esse comitê de monitoramento de eventos que apresenta para muitas autoridades de saúde o que está acontecendo no Brasil em relação às emergências de saúde pública para tomada de decisões. Atuação nos eventos de massa como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, em que teve uma entrada enorme de estrangeiros no Brasil. A saúde dos viajantes, migrantes e refugiados, que é um escopo novo de trabalho lá. E a vigilância participativa, que é a ajuda da população, a população participando da vigilância e saúde, ajudando através de aplicativos. Vocês devem ter visto o Coronavírus SUS, que é um aplicativo de vigilância participativa, e a detecção digital de doenças. Rapidamente sobre isso, é importante dizer que esse Regulamento Sanitário Internacional mais recente, ele tem a diferença dele, uma das diferenças dele para os outros, é que ele permite monitoramento de rumores. Então, tem diversos aplicativos e plataformas que monitoram notícias de jornal, monitoram Twitter, Facebook, Instagram, para tentar achar casos de doenças infecciosas ou mesmo desastres antes deles chegarem no serviço de saúde. Então, usando o Twitter, por exemplo, a gente descobriu em 2014 que tinha o caso suspeito de ebola em Cascavel, no Paraná, antes do CIEPS Paraná avisar a gente por forma de notificação. Então, já era um trabalho que é feito monitorando as redes sociais. É claro, de forma anônima, com toda a privacidade que é necessária, mas tentando dar resposta rápida. Por quê? Porque quanto mais rápida a detecção de casos e mais rápida a resposta que você der, menor vai ser a quantidade de casos. Então, se você monitora rumores,
faz as redes sentinelas, os profissionais de saúde estão atentos, etc., você consegue dar uma resposta mais rápida, quanto antes, por exemplo, tem artigos que falam que essa vigilância participativa e essa detecção digital de doenças, elas antecipam em até 6 semanas a detecção de um surto. Então, antes das pessoas ficarem bem doentes e aí procurarem um serviço de saúde, e tem toda a investigação epidemiológica, etc., demorem até 6 semanas para iniciar a resposta correta e precisa para um controle de casos ou óbitos, por exemplo, com essa participação da população na vigilância, se antecipa e consegue dar resposta, consegue se descobrir que tem um surto, uma epidemia, antes dessas pessoas chegarem doentes no serviço de saúde. Então, o serviço de saúde já consegue se preparar para receber aqueles casos antes dos casos chegarem. Muitos não conhecem, mas existe um plano de operação do Ponto Focal Nacional para o Regulamento Sanitário Internacional aqui no Brasil. Esse plano está disponível no link aí abaixo, depois eu envio para vocês. Ele tem todos os procedimentos operacionais padrões, os POPs, e protocolos que ensinam como funciona o CIEBS nacional e como tem que ser. É tudo padronizado. Como tem que ser a notificação para a OMS, como tem que ser a avaliação de risco. Tudo é muito bem padronizado e segue todo um protocolo que está escrito e publicado. Então, aqui a rede CIEBS tem atuações históricas no âmbito do RSI, aqui no Brasil, atua em todas essas epidemias ou eventos de saúde pública, se destaca bastante a atuação nos casos suspeitos de ebola do Brasil, que foram 2, descartados depois, o Zika vírus, que inicialmente era uma síndrome exantemática, né, em manchas vermelhas de origem desconhecida, e depois com a emergência de saúde pública de importância internacional por síndrome congênita do Zika, vocês devem conhecer como microcefalia ou alterações do sistema nervoso central de vocês. E também, como eu disse, em eventos de massa, a epidemia de febre amarela em 2017 numa área sem recomendação de vacina, a epidemia de sarampo em 2018 e 2019, e agora a Covid-19. O CIEBS trabalha com doenças de origem desconhecida, porque no Ministério e nas Secretarias Estaduais de Saúde, normalmente, já nas Secretarias de Vigilância, já tem, cada doença já tem uma área técnica para cuidar daquela doença. Então, se a doença é desconhecida, não seria em tese de ninguém. Quando a doença é de origem desconhecida ou é uma doença desconhecida, ela fica com um ponto focal nacional, até por causa dessa questão da avaliação de risco e de ser uma potencial emergência em saúde pública. E a gente chega na questão da Covid-19. Olha, meu tempo aqui. Tá. Dentro do tempo, a gente chega em Covid-19. Claro que a Covid-19 trouxe questões de vigilância em saúde global e para o Regulamento Sanitário Internacional que nunca foram vistas até o momento, pelo menos desde a criação desse Regulamento Sanitário Internacional. E uma grande uma situação pandêmica como não era vista, acredito que desde a AIDS, ou nos últimos 100 anos, foram poucas vezes que a gente viu uma situação como essa, talvez com a globalização agora nunca se tenha visto da forma que aconteceu. E aí tem dezenas e dezenas e dezenas de palavras que tem a ver com vigilância e saúde global quando a gente fala de Covid-19, mas eu vou focar para a gente tratar especificamente no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional. Aqui é um pouco histórico dessas epidemias anteriores por coronavírus. A SARS-CoV em 2002 começou em novembro de 2002 e foi até junho de 2003. Foram 8.000 casos e 800 óbitos. Não teve casos no Brasil, então a letalidade é de 10%. E a cadeia de transmissão foi por contato com pangolim, que é um animal asiático. O MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio por coronavírus, é uma doença que já causou algumas epidemias ao longo desses últimos anos, desde 2012, nos últimos 8 anos, em 27 países. Somando tudo, foram 2.494 casos e 858 óbitos. A cadeia de transmissão foi por contato com camelos, incluindo o consumo de leite. No Oriente Médio é muito comum.
e a Covid-19, que é mais recente, que é um novo agente do coronavírus, SARS-CoV-2, e foi notificado em 31 de dezembro pelo Ponto Focal Nacional da China. Então, aqui é a linha do tempo. Em 31 de dezembro foi feito o Ponto Focal Nacional da China para a RSI, notificou a OMS, imediatamente a OMS notificou todos os países, isso tudo em 24 horas. Em 3/1, a China registrou um total de 44 pacientes suspeitos com essa doença desconhecida. Em 7/1, a China identificou o novo coronavírus como causa do surto. Em 9/1, a China registrou o primeiro óbito ligado ao novo coronavírus, que antes era chamado de 2019 nCoV. Entre 13 de janeiro e 20 de janeiro, outros países como Tailândia, Japão e Coreia do Sul confirmaram os primeiros casos importados. Em 21 de janeiro, a OMS confirmou a transmissão humano a humano. Então, foi a primeira reunião, inclusive, do Comitê de Emergência da OMS sobre o Regulamento Sanitário Internacional para ver a necessidade de declarar emergência internacional. Aí veio, em 24/1, os Estados Unidos confirmou os primeiros casos, marcando a chegada do vírus ao Ocidente. Entre 25/1 e 30/1, outros países, como a Austrália, confirmaram os primeiros casos. E em 30/1, teve a segunda reunião do RSI, em Genebra, e o diretor-geral da OMS declarou o EPI. Logo em seguida, em 3 de fevereiro, o Brasil declarou o EPI, que é Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Foi a primeira vez que foi declarado uma EPI sem a gente ter nenhum caso. Então, foi declarado, a gente não tinha nem caso suspeito quando foi declarado, mas foi declarado justamente para liberar o recurso para a rede, CIEVs, os pontos focais estaduais e municipais também prepararem uma resposta para possíveis casos. Em 11 de março de 2020, quase mais de um mês depois, a OMS declarou pandemia. Mas essa é a linha do tempo da Covid-19. Eu trouxe uma linha do tempo mais específica, que é a linha do tempo da aplicação do Regulamento Sanitário Internacional durante essa emergência de saúde pública por Covid. A primeira reunião, como eu disse, foi em 22 de janeiro. Apesar dos membros do comitê, que incluem o diretor-geral da OMS, terem recomendado a declaração de EPI, não era consenso. Alguns membros achavam que a decisão era prematura, então não foi declarado nesse dia. Esse comitê para o regulamento também reconheceu os esforços da China para investigar e controlar o surto, informou que a fonte ainda era de origem desconhecida, até hoje mas que provavelmente é um reservatório animal, informou que não estava clara a extensão da transmissão pessoa a pessoa, e fez um aconselhamento técnico para os países se prepararem para essa infecção e risco de propagação internacional. Aí veio a segunda reunião, em 30 de janeiro. Aí foi consenso. Todos decidiram, os membros do comitê, que era para declarar EPI. O diretor-geral da OMS declarou EPI. Isso liberou uma quantidade de recursos financeiros, de força de trabalho também para ajudar os países que mais necessitavam, para dar uma resposta aos casos de Covid-19 e preparação também para aqueles que ainda não tinham casos. A OMS forneceu conselhos de saúde pública e fez recomendações para a China e para outros países, separando as recomendações da China de outros países, porque a China tinha muito mais casos. Recomendou que não houvesse nenhuma restrição de viagem, isso é muito importante. Em 30 de janeiro se recomendou que não houvesse nenhuma restrição de viagem ao comércio até aquele momento, e a gente sabe que a partir do momento que se declarou o EPI, os países começaram a fechar suas fronteiras. Então, a OMS relembrou a obrigação, pelo Regulamento Sanitário Internacional, de que qualquer medida restritiva implementada, como quarentena obrigatória ou fechamento de fronteiras, tinha que ser avisado para a OMS em até 48 horas. O país tinha que avisar, seguindo o regulamento. A terceira reunião só aconteceu 3 meses depois, em 30 de abril. Ela ampliou pela primeira vez os membros do comitê para refletir a natureza da pandemia. Já tinha milhões de casos quando isso aconteceu, e a necessidade de incluir áreas adicionais de especialização. Então, chamaram especialistas de One Health, chamaram especialistas de vacinas, chamaram especialistas, enfim, de diversas áreas para compor o comitê e ajudar na tomada de decisões, principalmente pesquisadores que trabalham com ensaios clínicos, porque foi na época
que se começou a discutir medicamentos como azitromicina, cloroquina, e se começou a sair aqueles artigos fakes com informação de que o tratamento deveria ser esse, e a gente sabe muito bem o que aconteceu aqui no Brasil. O trabalho com países e parceiros para possibilitar as viagens necessárias, as fronteiras já estavam todas fechadas, então a OMS continuava precisando viajar, então começou um trabalho para tentar levar ajuda humanitária, operações de carga incluindo insumos como máscara, por exemplo, e a repatriação e também enfim, pessoas nacionais de determinados países, e a OMS também avisou que os países deveriam continuar recebendo os refugiados. Mesmo com as fronteiras fechadas, a maioria não recebeu. Então, esses refugiados ou ficaram presos no seu país no meio da guerra, ou tentaram entrar clandestinamente pela fronteira dos outros países. E a quarta reunião aconteceu 2 meses depois, no dia 31 de julho, manteve recomendações temporárias para os países e permaneceu a Covid-19 como SPI. A gente vai ter uma próxima reunião do Comitê de Emergência no final de outubro. Acredito que vai continuar sendo SPI a decisão. Só para eu fechar, então, essa apresentação, já estou dentro do horário. A minha área de trabalho são as migrações forçadas e refúgio. A gente vai ter uma sessão, que é a 8ª sessão, daqui 2 semanas, sobre esse tema, migrações forçadas e refúgio no contexto da pandemia de Covid-19, mas resolvi trazer aqui só para a gente também ver como isso também tem a ver com, esse tema também tem a ver com o Regulamento Sanitário Internacional. Atualmente são 79,5 milhões de imigrantes forçados no mundo, sendo que 45,7 milhões são deslocados internos, ou seja, são pessoas que já saíram de suas casas, mas ainda não atravessaram a fronteira do seu país para ir para outro país. Então, com a Covid-19 e a restrição da entrada de imigrantes né, em diversos países, isso afetou muito os refugiados, principalmente os que iam passar por reassentamento, que são pessoas que já estavam em abrigos que iam ser aceitas por alguns países, iam ser levados para recomeçar a vida em alguns países, não conseguiram fazer. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados da ONU, não conseguiu fazer esses reassentamentos. E aí tem um caso curioso, trazendo um exemplo para o Brasil, que a principal forma de entrada de refugiados venezuelanos no Brasil hoje é a fronteira de Pacaraima, em Roraima, com Santa Helena de Huarena, de Venezuela, que é uma fronteira seca. Por dia, enfim, estavam passando mais de 1.000, chegou até 2.000 venezuelanos passando por lá por dia. E aí, quando começou a Covid-19, os primeiros casos aqui no Brasil, o Brasil resolveu fechar a fronteira com a Venezuela, somente a terrestre. Sérgio Moro, na época, mandou fechar a fronteira com a Venezuela só a terrestre, mantendo a malha aérea aberta entre o Brasil e a Venezuela, ou seja, os refugiados, migrantes forçados com maior poder econômico, que podiam pagar passagem de avião, continuaram entrando no Brasil, só fechou a via terrestre, que é por onde entram os mais pobres e necessitados, muitos sem nem documento, e se tomou essa decisão, fechando a fronteira inicialmente, só com a fronteira terrestre com a Venezuela, mas mantendo a malha aérea aberta com a Europa, sendo que quando isso foi feito, a Venezuela tinha 33 casos, todos importados, nenhum era na própria Venezuela, todos vieram de outros países, e a Europa tinha 64.188 casos confirmados. E se manteve por mais alguns dias essa malha aérea com a Europa aberta e com a Venezuela fechada. Então, isso é um desrespeito ao Regulamento Sanitário Internacional. Como o Brasil é signatário e é obrigado a responder, provavelmente, isso não foi divulgado, mas deve ter enviado uma justificativa, tentando justificar para a OMS por que essa fronteira com a Venezuela foi fechada e as outras não, mas que mostra a importância de
como quando não segue o Regulamento Sanitário Internacional, o que acontece, né? Isso gerou lá em Roraima a xenofobia, racismo e ataques aos venezuelanos, achando que eles estavam com Covid-19, que eles estavam trazendo Covid-19 para Roraima. Então, isso foi um grande problema que a gente tem que tratar também, que foi em decorrência disso. Bom, é isso. Eu vou voltar aqui para o Zoom. Vi que vocês escreveram no chat, mas eu não vi ainda o que é. Vou descompartilhar aqui. Vamos ouvir o Dorival agora. Dorival, por favor. Obrigado, Pessoal, gente. bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. O João, você já trouxe, né, com relação ao Regulamento Sanitário Internacional, ainda que a sua apresentação tenha transcendido muito essas questões. Né? Tá. Agora melhorou? Tá. Vou tentar, então, falar com o microfone bem próximo. Eu peço, então, que se der alguma travada, informe, então, no chat, para ver se... Tá bom? Pelo menos não aconteça esse problema. Beleza, obrigado. É isso, o tema para mim inteiramente novo. Tá? Eu formulei até algumas questões à medida que eu fui lendo os artigos. A última, né, como que foi a resposta do novo regulamento em relação à Covid-19, o João já até acabou falando, né? Mas tem algumas outras aqui de natureza mais técnicas, que talvez o João, o Ortega, o Eduardo, ou alguns outros professores ou estudantes possam até complementar. Tá? Eu fiquei responsável pelo artigo intitulado Novo Regulamento Sanitário Internacional, né? É da Carolina Gomes e da Larissa Gonzaga Castro. Né? Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá bom. E aí, o artigo é de 2012, tá? Ele foi escrito logo, o que deixa as autoras entender, ali depois daquela pandemia de 2009, tá? Do H1N1. Então, pode ser que eventualmente tenha algumas questões aqui que precisem de alguma atualização, certo? Mas o artigo em si é muito bom, é muito claro, super didático e, como o João já colocou, técnico. Tá? As autoras basicamente buscam apontar, né, as novas ferramentas que o novo Regulamento Sanitário Internacional de 2005 trouxe, por que ele foi modificado e, basicamente, o João já até trouxe algumas questões relacionadas a isso, por conta do ressurgimento de antigas doenças, como, por exemplo, a cólera, e do aparecimento de novas epidemias, como a de ebola e o de HIV/AIDS nas décadas de 70 e 80. Ao longo do artigo, as autoras trazem, sobretudo no final, algumas críticas, né, na verdade, insuficiências do regulamento, como, por exemplo, a não previsão de uma ajuda de criação de um fundo, de criação de um fundo para os países mais pobres, porque sem que haja esse apoio financeiro, né, esse auxílio técnico também, até em relação à questão de mão de obra mais qualificada, seria impossível eles formarem uma infraestrutura nacional minimamente satisfatória para atender todas as requisições do novo Regulamento Sanitário Internacional, né? Fazer esse contato com a OMS, essa vigilância interna. Então, isso seria uma das insuficiências. E já fica aqui também até uma pergunta, né, se eventualmente de 2012 para cá esse fundo foi constituído, ou se houve alguma... Fala um pouquinho mais alto, Dorival, sobe um pouquinho o volume. Professor, já está no máximo o meu volume. Eu vou tentar, então, na minha fala, falar mais alto, então. Pode ser? Talvez, eventualmente, para alguém fique quase gritando, mas eu vou tentar, tá?
Melhorou aqui? Ok. Então, já fica essa pergunta, né? A respeito de 2012 para cá, então, houve a criação de um fundo, de um plano de ajuda a esses países mais pobres, né? Eu realmente não sei dizer, então fica aí a questão, né? O grande intuito, então, do Regulamento Sanitário Internacional é evitar as ocorrências de eventos de saúde, né? E quando não for possível evitar, pelo menos tentar minimizar o alastramento, a disseminação e reduzir também os danos, as consequências desses. As autoras iniciam o artigo, né, fazendo uma espécie de contextualização. Né? Eles dizem que essa globalização das doenças, né, começou a ocorrer, pelo menos no Ocidente, com a, abre aspas, descoberta das Américas. Né? Esse foi, então, o primeiro passo para essa globalização. Né? E que o termo quarentena, né? Eu achei engraçado que o termo aparecia aqui, né? Também em 2012, data do final do século XIV, mas que, na verdade, já há, não exatamente esse termo, mas medidas que se assemelham já estavam presentes nos escritos bíblicos e também do Alcorão, né? Cristãos e também no Alcorão. Mais alto? Ainda? Deixa eu tentar. Aqui está melhor? Eu tentei tirar o fone, então, para ver se melhora. Aqui tá bom? Tá. Vamos fazer sem fone. Seus problemas acabaram. Ah, ótimo. Eu achava que o fone seria melhor. Mas aí, a primeira medida, né, colocar assim, governamental, que foi implementada, né, por algum governo, por algum político, foi na China, no século VII, quando eles resolveram impedir a entrada de marinheiros que estavam com peste. Né? Então, isso aí inauguraria essa postura de uma governança política no tratamento aí sanitário para impedir a disseminação das doenças. Né? Prosseguindo, ainda nessa questão mais histórica, elas pontuam que então, a difusão começa, né, no século XVI, mas só no final do XVIII é que houve o estalo. Né? Aqui foi que as pessoas e os governos passaram a entender a importância de você fazer essa ação conjunta, né, coordenada entre os países para evitar essa disseminação. Portanto, não bastava só um país querer cuidar, justamente aí por conta dessa fluidez das fronteiras, né, enfim, essa questão que o João já até colocou. Mas, ainda que o estalo tenha ocorrido no final do 18, só mesmo no 19, em meados de 19, foi que nós tivemos a primeira lei internacional na Europa em 1851, juntamente com a Conferência Sanitária Internacional em Paris. Né? Depois dessa de 1851, nós tivemos um outro encontro para tratar da cólera, e aí também mais um regulamento em 1892, e em 1897 para tratar da praga. Tá? E aí, chegamos então no primeiro, de fato, Regulamento Sanitário Internacional, em 1951, 3 anos após a criação da OMS, né? Mas muito ainda focado nessa questão de cuidar, de tratar de uma doença específica, né? ou de algumas doenças, de um grupo de doenças específicos, que também acabou se traduzindo, ou seja, se refletindo no Regulamento Sanitário Futuro, que seria o de 69. Então, só com o de 2005 que essa questão foi aí completamente reformulada. Tá? No regulamento de 69, acredito que o João já até trouxe essa questão também, ele versava basicamente sobre a cólera, peste e a febre amarela.
Em 73, nós tivemos uma modificação desse regulamento de 69, com relação à cólera, e em 81, mais uma modificação com relação a esse antigo regulamento de 69, porque a varíola foi erradicada. Tá? E aí, então, elas começam a fazer o desenho, né, de apresentar o porquê que houve, então, a necessidade de se fazer, de se criar, de regulamentar de uma forma modificada esse regulamento sanitário internacional. Porque o de 69 tinha várias limitações. Né? Quais tipos de limitação? Por exemplo, limitação de cobertura, porque só tratava dessas doenças específicas, tinha e, portanto, não dava conta, né, vamos colocar assim, não dava conta de tratar essas novas enfermidades que estavam chegando, como falamos, por exemplo, a epidemia de HIV e AIDS, e nem conta também do ressurgimento de novas doenças, como, por exemplo, a cólera. Né? Então, pela própria necessidade dos fatos em si, houve ali uma demanda por uma modificação, por uma atualização dessas questões. Então, o que impulsionou esse movimento de revisão foi, sobretudo, esses dois pontos que acabamos de falar. Né? E aí, elas já trazem que esse regulamento de 2005, comparando a primeira atuação dele, né, que foi com relação à pandemia de influenza H1N1 em 2009, já foi bem melhor, a resposta já foi bem melhor do que a pandemia passada, que foi a de SARS, que o João comentou em 2002. Né? Então, de fato, houve melhorias aí no tratamento dessa questão com o novo regulamento, certo? E aí, agora, começando a tratar, né, especificamente das mudanças, todo mundo escutando até aqui, tudo bem? Tá, ok. Então, agora começando a tratar especificamente das mudanças, o que o novo Regulamento Sanitário Internacional de 2005 apresenta? Né? Quais são as novas ferramentas? Quais são os desenhos ali jurídicos que permitem um melhor tratamento, então, dessa questão sanitária internacional? Né? É disso, então, que a gente vai começar a tratar. As autoras dividem o artigo, então, a partir de agora, em 3 grandes partes. Se a gente for pegar o próprio título das 3 grandes partes, já apresenta, então, as 3 maiores modificações. Então, a ideia é a gente tratar aqui um pouquinho a respeito de cada uma delas, certo? Houve, então, primeiro ponto, né, a ampliação para novas fontes de informação sobre SPI, previstas por esse novo regulamento, e a possibilidade de desenvolvimento de um sistema internacionalizado de vigilância em saúde, certo? Então, nós tivemos tanto a ampliação dos eventos, né, e a gente vai ver que isso se deu por conta do próprio conceito criado de SPI, que a gente vai falar dele daqui a pouco também, e que o João já trouxe, e a outra grande novidade também foi a estruturação desse sistema de notificação e identificação dos eventos. Tá? Então, ponto 1, novas fontes de informação. Né? O que é isso? Né? Como que isso reflete no novo regulamento? Né? Antes dele, somente os países poderiam fazer uma comunicação oficial à OMS. Então, a OMS ficava muito dependente do informe desses países. Tá? Com o novo regulamento, e aí, enfim, poderia acontecer uma série de problemas, né? Como, por exemplo, eles não repassarem a informação ou tentarem esconder um determinado evento. Né? E aí, acho que até fica uma questão também, não sei se alguém tem alguma informação sobre isso, que é se há alguma penalidade, se há alguma resposta jurídica para esses países que eventualmente não informam, né? Está acontecendo ali um determinado problema sanitário e isso não é informado à OMS, se haveria alguma penalidade nesse sentido, né? Para o país. Então, e aí qual foi a grande novidade? Foi permitir o uso de
de novas fontes, né, de outras fontes não necessariamente oficiais. E aí o João deu até o exemplo aí do uso do Twitter, né, para identificar um possível caso. Então, vai bem nesse sentido. Então, essa ampliação das fontes foi o que permitiu a internacionalização do sistema de vigilância, né, impedindo, como nós falamos, que os estados viessem, eventualmente, a esconder, né, determinada informação, né, que, do nosso ponto de vista, é bastante grave. Né? E aí, então, o que passa a alimentar? Tanto os sistemas, o que passa a alimentar, né, esse sistema de vigilância internacional da OMS? Tanto sistemas nacionais públicos, como também sistemas particulares. Tá? São, enfim, por fundações particulares, etc., tal, que fazem esse tipo de vigilância também alimentam esse sistema da OMS. Então, houve essa ampliação muito grande aí das fontes de informação, né? Esse é o termo técnico utilizado. E aí elas trazem uma série de exemplos de sistemas, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dos sistemas, mas vamos lá. O GFIN, G-P-H-I-N, tá? Que é um sistema mantido pelo governo canadense que coleta dados da internet em 7 idiomas, certo? Há inicialmente um processo de análise pelos funcionários e depois disso é repassado pelo usuário, mas se for alguma coisa de consequência muito grave, diretamente é enviado para os usuários, para os cidadãos, e aí não passa por esse crivo, né, vou chamar assim de crivo, palavra minha, não das autoras, não passa por esse crivo dos funcionários desse sistema, tá? Mantido pelo governo canadense. Um outro exemplo de sistema é o PRODMED Mail, tá? Esse é mantido pela ISID, International Society for Infectious Diseases, tá? E é dedicado à disseminação global de informações sobre surtos de doenças infecciosas e exposições agudas a toxinas que afetam a saúde humana. Tá? O terceiro exemplo de sistema como fonte de informação é o HealthNet, criado por Clark Freifeld e John Brownstein. Esse é muito útil para as pessoas que fazem viagens internacionais, porque tem um acompanhamento em tempo real, sobretudo de doenças infecciosas e dos seus efeitos nos humanos e também nos animais. Né? Por fim, como mais um exemplo de sistema que elas trazem, é o GUARN, também não sei se é assim que pronuncia, e esse é da própria OMS, né? Um sistema de colaboração técnica para identificar, confirmar e responder a eventos de importância internacional. Tá? Eu não sei se, e aqui é uma outra pergunta que surge, se esse GUARN ainda está ativo e se ele foi utilizado nessa pandemia agora de Covid-19, tá? Essa 2019-2020 que nós estamos vivendo, certo? E aí, como segundo grande grupo de inovação, né, de modificação, de atualização desse novo regulamento sanitário internacional, nós temos, então, a ampliação dos eventos abrangidos, tá? Deixando, então, essa lógica de só tratar determinadas doenças, tá? Específicas e ampliando o escopo, o que se deu por conta da própria criação do conceito de SPI. Né? O João já trouxe isso no slide, mas acredito que é bem interessante a gente reforçar isso aqui mais uma vez. Né? O que vem a ser esse SPI? É um evento extraordinário que constitua um risco para a saúde pública de outro estado pela disseminação internacional da doença ou potencialmente, e que exige uma resposta internacional coordenada. Tá? Então, a partir daqui a gente para, então, de tratar tão somente de doenças e passa a falar de eventos. Tá? O país, né, o determinado Estado-membro, que está juridicamente vinculado ao novo regulamento sanitário internacional, é ele que vai analisar esses eventos que acontecem no seu próprio território com o auxílio do instrumento de decisão. Foi aquele que o João trouxe até o modelo utilizado pelas próprias autoras do artigo, né? E a partir dali é que os países membros vão conseguir identificar se é necessário ou não notificar
à OMS, dada a ocorrência de um determinado evento. Certo? Loreval, Oi, professor. posso te fazer um pedido? Claro. Para garantir que a gente tenha no mínimo 15 minutos para participação da audiência, opiniões, debate, você poderia tentar em 5 minutos condensar o que você tem ainda aí, que a gente teria, então, estaria salvando 15 minutos para a conversa. Tudo bem. Então tá bom. Deixa. Ok. Então, vamos lá, tentando condensar, né? Ainda que ele não trate, né, especificamente de doenças, o próprio regulamento traz dois grandes grupos, tá? de doenças que, se eventualmente vierem a ocorrer, ou elas precisam ser imediatamente notificadas à OMS, o Estado membro notifica imediatamente à OMS, ou então fica ali numa vigilância um pouco mais restrita, tá? Para que que haja ali, se houver uma determinada notificação ou uma ocorrência um pouco mais fora do comum, também precisa ser notificado à OMS. Mas um é imediato, né? Como, por exemplo, aconteceu um caso de poliomielite, imediatamente tem que ser notificado, mas, por exemplo, acontecer uma febre do Nilo, aí fica nesse stand-by, tá? Chegando agora na parte dos eventos, né? Aqui há a inclusão, então, de sinistros biológicos, químicos e radionucleares, né? Questões que, portanto, antes não eram consideradas evento de emergência sanitária internacional, né? Então, por quanto de tempo, eu acho que a gente pode só dar um exemplo de cada um, né? Um exemplo de um evento, de um sinistro químico é uma determinada contaminação de um produto ou um vazamento de um determinado produto. O biológico, quem trabalha em hospital e pacientes hospitalares também estão bastante suscetíveis a esse tipo de evento, de infecção biológica. E as radionucleares, enfim, a gente tem aí o grande exemplo lá da Ucrânia, em 1986, com o acidente nuclear de Chernobyl, né? E também a de Fukushima, que talvez tenha sido ainda até mais grave. Tá? Eu estou correndo aqui para a gente ver se dá tempo, né? de falar. Há a inclusão também, certo, de eventos relacionados a bioterrorismo, e aí o exemplo que as autoras trazem é o do Anthrax, a partir lá de 2001, nos Estados Unidos, certo? E também a inclusão, eu acho que esse ponto o João não chegou a falar, que foi a ampliação do novo regulamento para tratar os casos de liberação internacional de armas de destruição em massa, né? As chamadas ADMs. Aqui é uma ampliação que as autoras colocam, elas entendem que isso também estaria previsto como evento, como o SPI, a partir da leitura dos artigos 6º e 7º do novo regulamento. Certo? Então a gente chega no ponto final, que é o item 3, como o terceiro grande grupo de inovações do novo regulamento, que é a estruturação de sistemas de identificação e notificação dos eventos. Né? Aqui é quando o novo regulamento impõe, né, coloca, declara que os países precisam estabelecer um ponto focal nacional para fazer esse contato com a OMS. Também a designação de autoridades responsáveis, que seriam essas locais, regionais, como o João também já trouxe, e também já desenhar institucionalmente quais são as respectivas áreas de jurisdição. Né? Como ele colocou, o nosso ponto focal é a Secretaria de Vigilância Nacional, tá? A SDS, e é operacionalizada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde. Só uma questão é que, uma vez que o nosso ponto focal, que é a Secretaria de Vigilância, né, coordenada pelo CIEVES, identifica um determinado evento, potencialmente venha a ser uma SPI, ela precisa informar não diretamente à OMS, mas ao chamado ponto de contato, que é um outro organismo internacional, que no caso brasileiro é a OPAS. Tá? Então, o Brasil informa a OPAS, que por sua vez informará a OMS, certo? Então, enfim, pelas considerações finais, né,
tentando correr nesses 2 meus últimos minutinhos, né? Só trazer, então, mais uma insuficiência do novo regulamento, que é, do ponto de vista das autoras, a não consideração, tá, que o novo regulamento faz a respeito das diferenças culturais, sociais, econômicas entre os Estados-membros, tá? Então, isso, segundo a visão delas, não é um ponto considerado pelo novo regulamento, e isso impacta, por exemplo, aquela questão dos países pobres que não teriam recursos suficientes para implementar esse sistema de vigilância nacional e, consequentemente, acaba impactando negativamente essa resposta aí, essa vigilância internacional, certo? E por fim, vou ver, aqui tem uma última questãozinha. Assim, por fim, elas colocam que é preciso ter essa estrutura básica nacional adequada, o que exige um investimento de longo prazo e também uma governança em saúde que parece estar em falta aqui no nosso país. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Dorival. Esclarecendo um dos pontos que você trouxe em relação aos acidentes nucleares como Chernobyl, Fukushima, de fato, não foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional, justamente por causa dos 4 critérios do anexo 2 do RSI, que não tem sim para as 4 perguntas. Então, ele optou por não desencadear uma resposta internacional em saúde coordenada. É uma emergência de saúde pública, mas não foi considerado nenhum dos dois como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Mas a gente tem discutido bastante isso, assim, se em breve o Regulamento Sanitário Internacional não deve se ampliar para passar a incluir algumas coisas que não se encaixam naqueles 4 critérios. A gente tem alguns exemplos, né, mais recentes, além dessas questões da própria dos acidentes nucleares. Um outro exemplo poderia ser as próprias migrações forçadas. A gente tem a maior migração forçada da história, desde a Segunda Guerra Mundial, essa é a maior, e uma crise imensa, que não tem tempo para acabar, e que não se sabe quando vai acabar, ou se vai acabar, a tendência a crescer mais nos próximos anos, do jeito que está. E isso pode vir a se tornar emergência de saúde pública, sim, se os critérios forem revistos, né, para poder encaixar esse tipo de emergência, né. É isso. Gostaria, então, de abrir para as perguntas, nos 15 minutos que a gente ainda tem. Há uma questão aí bastante assim, que convida à reflexão, e que é a relação entre o poder de Estado, o poder de polícia e as liberdades individuais, os direitos humanos, né? Essa não é uma questão com respostas simples, não é. Haja vista a posição do nosso presidente, que vacinação não é obrigatória, não é mesmo? E como é que a gente se posiciona em relação a isso? Por exemplo, onde está exatamente quais são as considerações que se deve fazer entre interesse coletivo e interesse ou vontade individual? Não há respostas simples para isso. Não há respostas simples para isso. E é uma questão que cada vez mais se coloca. Da mesma forma, a autonomia nacional versus a segurança internacional, sanitária, não é? Como é que se faz esse balanço? Onde estão os limites? Hoje, vários governos do mundo, inclusive o nosso, se alinham com uma posição isolacionista, além de obscurantista em relação às evidências científicas. Isso traz uma questão geopolítica muito complexa, não é? Onde, do ponto de vista desses governos, o que vale é a lei da selva, cada um por si, e Deus, coitado dele, acima de todos, não é mesmo? Então, é preciso identificar temas dentro dessas excelentes apresentações de hoje que possam permitir a gente
avançar no debate em edições posteriores. Oi, bom dia. Olha só, vou tentar ser rápida. Eu gostei muito das apresentações e dos textos, não li todos, mas dos que eu li. Mas aí, assim, algumas questões me vieram na leitura e foram reforçadas em algumas partes da apresentação. Acho que não vai dar para responder todos, nem esse é o objetivo, mas queria só tentar apontar, e se algum deles pudesse ser abordado em algum momento. Um deles diz respeito a... Eu fiquei com uma dúvida no mapa que você colocou, João, acho que é dos CIEVs, né, no Brasil, e eu percebi que tinha dois em cinza nas fronteiras. Um acho que era no Amazonas e outro me pareceu ser no Paraná, não sei. E todos os outros estavam em vermelhos, e eles eram na fronteira. Eu queria saber se isso tem alguma coisa ou se é um detalhe irrelevante, enfim. Mas como era na fronteira, eu fiquei me perguntando se poderia ter alguma coisa a ver, alguma cooperação, sei lá. Outra coisa que me veio à cabeça é a questão da proibição que existe em alguns países da entrada de pessoas que têm o vírus HIV. Eu não sei se isso continua, posso estar falando besteira, mas se isso de fato ainda é vigente, como é que isso se relaciona com o RSI e com essa questão dos direitos humanos, né, etc., que foi até falado agora pelo professor. Outra questão também, estou pontuando, é só para um dia a gente se poder abordar. Eu fiquei pensando assim, nesse sistema de monitoramento, né, da vigilância participativa, como é o nome, dos pontos focais, etc., eu fiquei pensando assim, das redes sociais e tal, como é que, de repente, a questão da infodemia, das fake news, dos falsos rumores pode atrapalhar, ou isso, de algum modo, já é bem resolvido, já tem um manejo bom disso, como é que isso funciona, ou enfim, se isso não fizer sentido, ignora também. Fiquei com uma curiosidade de saber assim, se essas equipes dos CIEVs, quais são os profissionais que trabalham, qual a formação dos profissionais, enfim. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, se vocês souberam, aconteceu esses dias do incêndio que aconteceu num lugar de refugiados na Grécia, diretamente relacionado ao coronavírus e a um protesto em relação a alguma medida que tinha a ver com liberdades, etc., alguma coisa assim. Ah, sim, a última questão, desculpa de serem várias, mas enfim. Teve algum momento, enfim, eu anotei, mas não anotei referente a qual epidemia, que você, João, falou em 11 mil óbitos, não sei se foi do Ebola. Aí eu quis saber, assim, em quanto tempo isso, porque eu acho muito, mas a partir do momento que a gente tem 126 mil e cada vez mais no Brasil, de repente começou a aparecer pouco. É horrível dizer, mas estou sendo bem honesta, assim, sei lá, em menos de 6 meses, mais de 100 mil óbitos no Brasil. Então, eu queria entender, assim, qual é o critério dessa questão. Enfim, é isso, assim, o que for possível comentar, ou se não der para comentar nada, tudo bem, só queria compartilhar. Obrigado, Vivian. Eu vou tentar abordar um pouco de cada questão. Se outras pessoas quiserem também colaborar, fiquem à vontade. O mapinha sobre a rede CIEVs no Brasil, em cinza, são municípios de fronteira que ainda estão implantando CIEVs, ou seja, ainda não estão... aquele ponto focal naquele município de fronteira ainda não está ativo, mas está em andamento para ficar. O de Foz do Iguaçu, por exemplo, já está ativo, mas o de Tabatinga, que era também uma bolinha cinza, e eu acho que a outra era em Pernambuco, é um em Tabatinga, que estava sendo construído, mas parou quando o governo do Amazonas mudou. E o de Pernambuco em Jabotão dos Guararapes, que foi escolhido como se fosse um ponto focal para os outros municípios do interior, em volta de Recife, para poder notificar a SES como ponto focal, como se fosse um ponto focal para os municípios do interior do Pernambuco. Em relação à proibição dos países
sobre o vírus HIV, o Regulamento Sanitário Internacional não tem esse tipo de proibição, muito pelo contrário, até porque a Declaração Universal de Direitos Humanos, um dos primeiros artigos é que todo ser humano tem o direito de ir e vir. Então, não sei te informar se ainda tem algum país que está proibindo a entrada de pessoas com HIV. Se tiver, são países, talvez como Coreia do Norte, entre outros. Mas eu sei que existe uma outra questão envolvendo o HIV/AIDS, que, por exemplo, aqui no SUS, o tratamento para HIV/AIDS é gratuito e as pessoas têm acesso. Brasileiros que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, têm que pagar pelo tratamento de HIV, que é caríssimo. Então, muitos acabam comprando passagem a cada 3 meses para vir para o Brasil buscar o medicamento aqui nas unidades de saúde. O medicamento no SUS é dado por 3 meses, né? A pessoa pega para 3 meses e aí ela volta para os Estados Unidos, preferem ficar indo e voltando para pegar esse medicamento, porque a passagem de avião dos Estados Unidos para o Brasil e de volta acaba sendo mais barata do que pagar o medicamento lá. Então, isso é uma questão também que envolve fronteiras, enfim, acesso à saúde. A gente viu isso muito com os Jogos Olímpicos, quando a gente recebeu, quem trabalhou com os Jogos Paralímpicos, principalmente, que vieram muitos atletas com deficiência, eles iam nas unidades de saúde do Rio de Janeiro, por saber que aqui é um sistema universal que não tem nos países deles, muitos foram nas unidades do Rio de Janeiro pedindo prótese dentária, até pedindo prótese de perna, enfim. Foi bem interessante, a gente recebia essas notificações de pessoa buscar atleta buscando atendimento, principalmente de alguns países da África, para poder receber algum tipo de prótese, enfim. Em relação à infodemia, com a detecção digital de doenças, é importante ressaltar que sim, atrapalha as fake news. No entanto, existem diversas plataformas para detecção digital de doenças, de rumores, que depois passam por verificação. O próprio Regulamento Sanitário Internacional, esse último, permite que se trabalhe com rumores, não só com notificações oficiais. Então, existem programas que são desenvolvidos todos os anos, que já capturam, por exemplo, tweets, e esses tweets vêm dizendo, a pessoa dizendo, eu estou com febre, aí outro vem falando, eu estou com febre e dor de cabeça. Coleta essas informações de sinais e sintomas dentro de um algoritmo, e aí já consegue dizer se teve um aumento de tweets com um sinal e sintoma, determinado sinal e sintoma, em uma determinada época que não era para aumentar. Então, se espera que sintomas respiratórios apareçam mais no inverno. E, por exemplo, esse ano teve um aumento da palavra tosse no Twitter, no Google Trends, em fevereiro, março e abril, fora da época da gripe. Então, isso evidencia que foi por causa da Covid. Só para concluir, que está acabando o tempo, em relação aos profissionais de saúde que trabalham no CIEBS, são das diferentes áreas de saúde. Quando eu fui para lá, eu fui o primeiro sanitarista de graduação em saúde coletiva a entrar, até porque eu sou das primeiras turmas, mas depois outros entraram. Mas de todas as 15 profissões de saúde, normalmente, estão inseridas lá, mas normalmente o que eles pedem para trabalhar no ponto focal nacional é que você tenha conhecimento de saúde global, vigilância em saúde em casa, né, vigilância em saúde global, regulamento sanitário internacional e epidemiologia, porque você precisa analisar dados, você precisa fazer a interpretação de dados, então são quantidade enorme de veterinários, infectologistas, enfim, né, que trabalham lá, imenso. E a equipe tem que ter pelo menos 6 pessoas sempre para conseguir fazer 6 pessoas para conseguir fazer o trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Em relação ao incêndio na Grécia, lamentável, era o maior campo de refugiados da Grécia. Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, porque, enfim, é um absurdo. E, enfim, ainda está sendo investigado. Mas não é só lá, né? Isso tem acontecido em vários lugares do mundo, inclusive aconteceu aqui no Brasil, quando em Pacaraima muitas pessoas atacaram os venezuelanos tentando expulsar eles, queimaram os abrigos, queimaram as tendas onde as pessoas estavam dormindo nas praças venezuelanos. Então, esse tipo de coisa pode acontecer mesmo. E os 11 mil óbitos foi sobre ebola, sim. Mas o que chama mais atenção, eu sei que é difícil comparar com o Covid, mas o Covid hoje no mundo está com uma letalidade de 3,5%, 4%, enquanto o ebola tem uma letalidade de 30%, 33%. Então, é uma letalidade muito alta em um curto prazo de tempo. Acho que esses 29 mil casos com 11 mil óbitos e em grande parte de profissionais de saúde foi em cerca de 6 a 8 meses de diferença. Então, como o R0, né, a gente chama de o número de transmissão de uma pessoa para outra, quanto uma pessoa infecta outras pessoas, né, para o ebola é menor que a da Covid, fez com que a Covid, então, explica um pouco porque a Covid se espalhou, se propagou para o mundo todo e o ebola conseguiu ser contido. Acho que isso é uma explicação epidemiológica razoável, apesar da gente não conhecer tudo ainda sobre Covid. Tem muitas outras coisas que explicariam por que se propagou, inclusive a política no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, que acho que é até mais importante que o R0 nesse caso. Tchau. Abraços. Bom trabalho para todos aí.